Oi pessoal, tudo bem por aí? Ótima semana para todos que nos acompanham aqui no Mando News. Como eu trouxe no último boletim, a frente fria que se formou no Rio Grande do Sul passou pelo fim de semana nos 3 estados do sul, levou muitos estragos e ainda levou alguns resquícios para o nosso sul de Minas. Ela chegou aqui na madrugada dessa segunda-feira e durante a tarde de hoje a gente teve registro de temporal aqui em Pouso Alegre, isso porque choveu mais que 30 milímetros em menos de uma hora e tivemos registro de ventos passando dos 70 quilômetros em alguns bairros da cidade. Isso é um prenúncio, viu? A semana vai ser mais chuvosa e eu destrincho o dia a dia para você se programar nessa previsão um pouco mais estendida de segunda-feira. O que nós temos é a passagem dessa frente fria, ela já começa a se enfraquecer, mas nós temos um reforço nessa terça com a formação de uma nova área de baixa pressão. Isso já acende o alerta do CEMADEM aqui para Pouso Alegre de risco hidrológico moderado. O que quer dizer isso? A gente teve um registro de chuva expressivo nos últimos dias, nós temos um solo saturado, áreas de vargem bem cheias e um risco de extravasamento de rios e córregos menores. Então nessa terça-feira, como a gente ainda tem uma tendência para chuva mais forte, o CEMADEM trouxe esse alerta de risco hidrológico moderado para Pouso Alegre. Isso vale também para aquelas áreas que têm tradição de alagamento em chuvas mais fortes. Então fique atento, não deixa seu carro aí em vias que você já sabe que podem alagar, porque a gente tem um sistema de escoamento que está sobrecarregado devido a esse excesso de chuvas e a gente pode ter esses percalços e prejuízos nessa terça-feira. A gente torce para que não aconteça, mas o CEMADEM já traz aqui esse alerta para a gente se precaver, tá? Inclusive, explicando para vocês, o centro dessa área de baixa pressão está bem próximo do estado do Rio de Janeiro. Isso forma uma nova frente fria que deve ser semi-estacionária, ficar por alguns dias, abrindo esse corredor de umidade sobre a nossa região. Somente na quinta que ela deve se afastar para alto mar e deixando o tempo um pouco mais limpo, ainda com alguma chuva isolada acontecendo. Mas nessa terça, a chuva mais volumosa deve acontecer no início da tarde, mas ainda não são descartados chuvas no fim dessa segunda e madrugada de terça. Mas é por conta das temperaturas mais elevadas é que a gente tem essa preocupação no início da tarde, como você pode observar no mapa da chuva nessa cor em azul mais escura sobre o nosso município. No geral, vai ser um dia bem nublado com poucas aberturas de sol. As temperaturas, um pouco mais amenas, mas aqui em Pouso Alegre ainda altas. 27 graus durante a tarde, 20 milímetros são esperados pela Clima Tempo, lembrando que tenha ultrapassado essa precipitação e chance de chuva apontado pelo Instituto, tá? Extremo a gente chega aos 26 graus, com 23 milímetros, também poucas aberturas de sol, somente Monte Sião que deve ter um volume de chuva um pouco menor, 16 milímetros, e alcança também os 27 com algumas aberturas tímidas de sol. No nosso mapa de riscos, a gente traz aqui para você justamente a nossa região com perigo potencial para chuvas intensas até as 10 horas da manhã dessa terça-feira. Então, na volta da madrugada, a gente pode ter um registro de chuva mais volumosa e de ventos que podem alcançar até 60 km por hora. Então, a gente acompanha aí 50 milímetros por dia no acumulado geral, então mais atenção ainda. No caso do alerta laranja, nós temos boa parte do estado de São Paulo, especialmente o litoral, onde a gente tem uma tendência de chuva mais volumosa acontecendo durante todo o dia. Agora, avançando para os 5 dias, peguei a cidade de Delfim Moreira para a gente dar uma analisada. Nessa terça-feira, a situação em Delfim é um pouco mais tranquila, 10 milímetros são esperados no município. Na quarta, quinta e sexta, chama a atenção as temperaturas das madrugadas, já que devem chegar aí entre 15 e 14 graus, então madrugadas bem frescas no município. No sábado, a gente deve entrar em pré-frontal, temos o avanço de uma frente fria que deve chegar aqui por dentro do continente, então é uma frente fria que vai ser tão forte quanto essa que passou por último. Nós devemos ter mais influências, então no sábado, 10 milímetros são esperados para Delfim, e no domingo cerca de 30 milímetros, mas aí você vai acompanhando a previsão do tempo aqui no Mando News, que se mudar qualquer coisa, eu trago para vocês em primeira mão. Uma boa semana e até amanhã.